Oi pessoal, hoje a gente vai falar da infração disciplinar e das penas. É a primeira parte de uma sequência de 3, ok? Bom, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é da infração disciplinar. Ela está prevista lá no artigo 156 do CBJD. O que é uma infração disciplinar? É uma ação ou uma omissão que tem 3 características. A primeira delas é que ela é antidesportiva, contrária à norma do desporto. A segunda coisa é que ela é típica, ou seja, ela tem previsão legal. E a terceira é que ela é culpável. É um juízo de censurabilidade, de reprovação quanto à conduta do infrator. Pessoal, vocês viram aqui, a trilheira que está acostumado com o nosso canal, que são grandes as semelhanças com o processo penal. E a gente pode fazer essa aproximação. Mas é importante lembrar que nós estamos tratando de infrações disciplinares na justiça desportiva e não de crimes, ok? Bom, a infração tem 4 tipos, segundo a previsão do artigo 157 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD. Ela pode ser consumada, que é quando se reúnem nela todos os elementos da sua definição. Ela pode ser tentada, quando, depois de iniciada a sua execução, ela não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A terceira opção de infração que a gente tem é a dolosa, quando o agente quis produzir o resultado. E a quarta é a culposa, que quando o resultado é produzido por imprudência, negligência ou imperícia do agente. Pessoal, de novo, é próximo do processo penal, a gente está acostumado com esse vocábulo, então a gente pode fazer essa aproximação, lembrando sempre das diferenças entre o processo penal e o processo disciplinar, ok? Pessoal, vamos falar da tentativa. A tentativa está prevista no artigo 157, parágrafos 1º a 3º do CBJD. Parágrafo 1º do artigo 157. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente à infração consumada, reduzida da metade. Ou seja, a tentativa é punida com metade do valor da pena da infração consumada. Parágrafo 2º. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se a infração. Ou seja, pessoal, quando a gente estiver falando de infração impossível, não há pena. É o mesmo caso do processo penal, crime impossível. Tá bom? Vale a gente fazer sempre essa aproximação. Parágrafo 3º. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio não são puníveis se a infração não chega a ser tentada. Pessoal, pensar em fazer a infração não é cometer a infração, tá bom? A gente tem que lembrar disso na hora que a gente estiver tratando do processo disciplinar. Sobre os excludentes de punibilidade, coação irresistível, estrito cumprimento do dever legal e inexigibilidade de conduta diversa. Estão todos eles previstos no CBJD, artigo 160 e artigo 161. Vamos ver aqui. Artigo 160. Se a infração for cometida em obediência à ordem superior e hierárquico, sob coação ou sob coação comprovadamente irresistível, e essa ordem não for ilegal, o autor da coação ou o autor da ordem é que vai ser punível. E no artigo 161. Não há infração quando as circunstâncias que incidem sobre o fato são de tal ordem que impeçam que o agente cometa ou utilize-se de uma conduta diversa, tá bom? Então, inexigibilidade de conduta diversa, pessoal, é excludente de punibilidade. Como que a gente pode pensar, por exemplo, num excludente de punibilidade de inexigibilidade de conduta diversa? Invasão de campo no caso de um atentado terrorista. Se você tem uma partida de futebol acontecendo e por causa de um incidente externo ao estádio, a gente viu isso acontecer recentemente na Europa, as pessoas tiveram que adentrar o campo. Isso vai ser considerado uma infração? Não, porque a equipe que é mandante do jogo não tinha como exigir uma conduta diversa dos torcedores que estavam escapando de uma situação de risco. Pessoal, erro, coautoria e inimputabilidade. O erro quanto à pessoa não afasta a punibilidade do agente. Então, se a gente for pensar num caso de agressão, por exemplo, em qualquer modalidade desportiva, no basquete, um atleta que quer agredir o atleta número 1 da equipe adversária, mas ele erra e agride o atleta número 2, a infração ainda assim vai ser punível. Está previsto lá no artigo 159 do CBJD. Coautoria.
artigo 161-A. As pessoas naturais responsáveis pelas infrações cometidas pelas pessoas jurídicas também são imputáveis. Ou seja, se a pessoa natural, que é a responsável pela pessoa jurídica, comete uma infração, a gente tem tanto a pessoa jurídica respondendo quanto a pessoa natural, em caso de coautoria previsto expressamente pelo Código. E a inimputabilidade para a justiça desportiva é de 14 anos, artigo 162. Nos casos dos menores de 14 anos, se houver necessidade de pena e ocorrer a infração disciplinar, há substituição por orientação pedagógica. E no caso de reincidência, quem é responsabilizado é o técnico do menor. Previsão expressa do parágrafo único do artigo 162 do CBJD. É isso, pessoal. Um abraço.